Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 9 de janeiro. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou hoje líderes partidários para discutir a medida provisória que reonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. A resposta sobre a devolução ou a derrubada deve ter mais debate. Uma ala de líderes das legendas tem defendido a derrubada da medida enquanto o governo federal tenta ganhar tempo para construir um acordo com o parlamento. A tendência é que o encontro tenha uma discussão inicial para tratar do tema com pouco quórum. Alguns líderes partidários pediram o adiamento da reunião porque não estão em Brasília, já que o Congresso Nacional está de recesso até fevereiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, principal coordenador da MP, vai cumprir agendas em São Paulo e não vai participar do encontro. Mas secretários da pasta devem participar da reunião. Pacheco não deve devolver o texto para o Executivo, exceto se houver alinhamento com todos os líderes e pré-conhecimento do governo em relação a esse possível movimento. Uma possibilidade avaliada pelos líderes é garantir a permanência da desoneração aos 17 setores atualmente contemplados e também revisar a concessão dada aos municípios com até 142 mil habitantes, que reduz para 8% a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha dos municípios atualmente de 20%. A maioria dos parlamentares defende a derrubada da matéria, mas os líderes do governo ainda apostam no diálogo. A orientação para a base é negociar sem deixar de admitir possíveis mudanças e ganhar tempo até 1º de abril, período em que os efeitos da MP entram em vigor. E como nós acabamos de ver, as lideranças do Senado Federal decidiram debater o destino da medida provisória da reoneração da folha de pagamentos somente em fevereiro, após o retorno das atividades legislativas. A ideia é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participe das agendas com os parlamentares antes da definição da Casa Legislativa. Vamos ouvir o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente precisa dar essa previsibilidade também aos municípios, e essa previsibilidade advém das decisões que precisam ser tomadas. Então a decisão precisa ser tomada, ela será tomada. Só que é uma decisão que vai ser refletida, conversando com os parlamentares. Eu vou ligar para o presidente Arthur Lira também e ouvir líderes da Câmara dos Deputados em relação a isso. E um diálogo que eu acho que é fundamental, que eu tenho certeza que desse diálogo nós vamos chegar no denominador comum de conciliação do Legislativo com o Executivo, que é com o ministro Fernando Haddad, para poder chegarmos a bom termo. E mudando de assunto, o programa Voa Brasil, com passagens aéreas a R$ 200, deve gerar 6 milhões de bilhetes em 2024. O programa deve ser lançado ainda em janeiro. Nesta primeira fase, o programa pretende contemplar os aposentados e pensionistas que não tenham viajado nos últimos 12 meses e recebam até 2 salários mínimos, e além dos alunos do programa Universidade para Todos, o ProUni. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é que cerca de 5 milhões de CPFs que não viajem passam a viajar a partir dos descontos oferecidos pela iniciativa. O programa tem como objetivo incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional, promovendo, ao mesmo tempo, a inclusão social. Os militares são punidos internamente após furto de metralhadoras em quartel aqui de São Paulo. O prazo para a conclusão do inquérito foi prorrogado pela Justiça Militar. O Exército decidiu punir administrativamente 38 militares após 21 metralhadoras de grosso calibre serem furtadas dentro do arsenal de guerra da cidade de Barueri, na Grande São Paulo, em outubro de 2023. 2 delas ainda estão desaparecidas. Eles receberam punições como a prisão disciplinar, que varia de 1 a 20 dias, a depender da patente e do grau de envolvimento. A medida começou a ser aplicada em novembro, um mês após o ocorrido. De acordo com o Exército, nem todos eles têm relação direta com o caso. As sanções foram aplicadas por terem falhado ou deixado de cumprir alguma medida que talvez pudesse impedir o furto. 6 militares e 2 civis responderam criminalmente pelo furto. Já na investigação criminal, a Justiça Militar autorizou a prorrogação do prazo de até dia 17 de janeiro do inquérito policial militar, aberto para apurar e apontar as responsabilidades criminais sobre o furto.
O prazo foi estendido pela quantidade de provas que ainda não foram analisadas. Ainda há a possibilidade de nova prorrogação. E nos destaques internacionais, o número de mortos pelo terremoto de magnitude 7,6 que atingiu o Japão subiu para 200 hoje. Nesta terça-feira, mais de uma semana após o episódio, um novo terremoto, desta vez de magnitude 6, atingiu a mesma região. O terremoto atingiu a região na costa oeste do país no dia 1º de janeiro e gerou um alerta de tsunami que ficou em vigor por cerca de 24 horas. Ondas de mais de 1 metro de altura foram registradas. A maioria dos desaparecidos é da cidade de Uajima, uma das mais afetadas pelo tremor. A cidade também foi palco de graves incêndios em decorrência do sismo. Seguido por centenas de tremores secundários, o terremoto também causou milhares de deslizamentos de terra e o desabamento de edifícios e estradas em toda a região. O tremor foi sentido até Tóquio, a 300 quilômetros de distância. Nesta terça-feira, o governo enviou mais de 1.000 militares e bombeiros de diferentes pontos do país para apoiar os esforços de socorro. O foco principal são as buscas sob os escombros em Uajima. Nos 404 abrigos temporários abertos pelo governo, a situação é precária. A região está sem água, eletricidade e aquecimento suficientes para os cerca de 29.000 moradores que estão instalados. O governo cubano anunciou um aumento de mais de 500% no preço dos combustíveis. O reajuste é parte de um pacote de medidas para tentar reduzir o grande déficit fiscal. O preço do litro da gasolina normal passará de 25 pesos cubanos para 132 pesos. Esse valor equivale a R$ 5,35. Em termos percentuais, o aumento é de 528%. As autoridades também ordenaram que os turistas estrangeiros passem a pagar o combustível em moeda estrangeira. Além do aumento do preço dos combustíveis, foi anunciado ainda um reajuste de 25% na tarifa de eletricidade para o setor de maior consumo a partir de 1º de março. Haverá também um aumento na conta do gás liquefeito. E nós não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela sua companhia e um ótimo início de semana para você. Tchau, tchau.